Se vocês forem para Tedok, para a montanha de Tedok, tem uma montanha e nessa montanha é a minha terra natal. Os meus pais, ele tinha uma farmácia e a minha mãe tinha outro negócio, então eu não vivi em dificuldade, eu vivi com abundância. Então eu queria viver a minha vida inteira assim e morrer. Depois eu recebi a salvação, eu fiquei feliz e depois que eu saí do exército, eu saí cantando, falando, Deus, eu quero viver assim e quero morrer. Muito obrigado, Deus. O Senhor me fez receber a salvação, me deu família. Eu gostaria que essa felicidade não se acabasse, mas alguma coisa no meu coração... Não, mas eu acho que isso não é tudo, né? Eu comecei a sentir esse coração inseguro. E depois disso, Deus continuamente trabalhou no meu coração. E assim, Deus fez eu ir para o seminário. Em 2002, no mês de fevereiro, naquele tempo, o pastor... Ele pegou uma folha, sulfite e uma caneta e começou a escrever. Então irmão Kim, Mianmar. Eu pensei que Mianmar fosse o nome de uma grande cidade da África. Mas em 98 eu descobri que o nome de um país mudou para Mianmar. Aí naquele tempo eu falei para o pastor, pastor, por que o senhor vai me mandar para esse lugar? Aí eu falei, eu não quero ir. Ele falou, mas lá tem bastante gente. Aí cada palavra que o pastor falava, eu fui nocauteado. E depois que eu fui... Então, depois que me escreveram que eu ia para lá, eu fiquei preocupado, não conseguia dormir. E eu queria pregar o evangelho, mas eu estava com medo porque eu não tinha fé. E naquele tempo, Deus me mostrou uma vez a minha imagem. No final, por 3 dias, eu não consegui comer, não consegui dormir. E eu pensei, eu tô assim, sofrendo, então é melhor eu ir para casa. E antes de fugir para casa, então eu, de alguma forma, eu fui pego. Eu fui pego por um pastor. E eu fui para Hambat, em Daejeon. E eu fui até o pastor. E naquele tempo, o pastor, ele estava falando várias vezes, passemos para outra margem. Aí naquele tempo eu olhei para a minha imagem. Os outros pastores, eles já passaram do outro lado do Jordão, já pertencem ao céu. Então, ele come com a gente, ele dorme com a gente, mas ele é uma pessoa que já pertence ao céu. Porque eu estou desse lado da margem, porque eu pertenço ao mundo. Continuamente eu tinha preocupação com a minha pessoa, o que eu vou comer, como eu vou viver, e o idioma. Por causa dessas coisas. Se mandar eu ir, eu vou. Se mandar eu vou vir, eu venho. Então, naquele tempo, eu descobri que isso era uma coisa difícil para mim. E naquele tempo, Deus mostrando a minha imagem dentro do meu coração. Se eu perecer, pereci. Veio uma vez esse coração dentro de mim. Em Êxodo capítulo 3, através daquela palavra, não foi Deus que mandou a Moisés. Deus mandou a Moisés, mas não era Moisés que estava indo para o Egito, era Deus que estava indo. Então não sou eu que estou indo para Mianmar, é Jesus Cristo que está indo para Mianmar. Então naquele tempo, pela fé do Senhor, do pastor, eu fui para Mianmar. Eu não conhecia ninguém em Mianmar. Porque eu fui para um lugar onde não tinha ninguém. Eu aluguei uma casa. E eu nunca tinha vivido uma casa de palha, é uma casa bem quente. E eu estava vivendo ali. E um dia caiu muita chuva, depois de um mês que eu fui. Parecia que o trovão estava caindo em cima da minha cabeça. Eu fui para o pátio e eu tinha vontade de orar. Então, antes de eu começar a orar, eu pensei, tem muita coisa para orar. Só que aí, continuamente estava saindo da minha boca, Deus tenha misericórdia de mim, como se fosse uma fita gravada. Continuamente só falava isso. E depois,
Deus, Ele teve misericórdia de mim, eu pude ver isso. Depois de um mês, eu pude começar a pregar. E depois de 3 anos, 100 irmãos já estavam se reunindo na igreja. E depois eu tive que coração. As pessoas de Myanmar, no mês de abril, eles têm uma festa dos budistas. Por 10 dias eles ficam festejando. E naquele tempo eles gastam todo o dinheiro que eles ganham, né? E aí eu pensei, vamos vender kimbap. E a gente vendeu kimbap, em 5 dias a gente ganhou $1.000. Nossa, vendemos muito bem. Naquele tempo, o salário de um mês era 80 reais. Então, como era a festa e estava chovendo, estava todo o dinheiro molhado. E aí eu coloquei o dinheiro por todo o chão para secar. Então foi a primeira vez que eu dormi em cima de dinheiro, né? E eu liguei o ventilador para secar. Aí eu fiquei agradecido. Ai, que bom, eu acho que eu vou abrir uma fábrica de kimbap aqui em Myanmar. Aí eu vou dar oferta para outras igrejas, os irmãos não têm trabalho. Ai, que coisa boa, né? Aí assim que eu decidi esse coração, depois de uma semana veio um telefonema para mim. Era o pastor Park. Eu me assustei. Eu escutei que ultimamente você tem vendido bastante kimbap. Pastor, eu só compro a alga. Eu só falei assim. Aí depois o pastor falou. Eu também, antigamente, a minha esposa, ela vendia aquela massinha de peixe e eu não deixei ela vender. Mesmo que a gente tivesse dificuldade, a gente tem que orar diante de Deus. Se você ficar vendendo kimbap, você vai ler a Bíblia, você só vai enxergar kimbap. Se você vai orar, você só vai enxergar kimbap. Então eu queria ignorar isso, mas isso começou a bater no meu coração. Realmente, eu li a Bíblia, só enxergava kimbap. Hoje, as irmãs, será que elas venderam quantas fileiras de kimbap? Amanhã quantas fileiras elas vão vender? Eu só ficava pensando nisso, calculando isso. Naquele tempo, eu falei, pastor, eu vou trocar de coração, me desculpe. O coração do pastor fluindo para mim, do servo fluindo para mim, eu rejeitei aquele pensamento. E depois eu troquei meu coração para diante do evangelho. E depois, alguns pastores coreanos falaram, o pastor Kim Dae-in, em vez de ele fazer os irmãos com coração puro poder ir para diante de Deus, estão indo para diante do kimbap, do trabalho. Aí eu pensei, nossa, eu não estou seguindo o coração de Davi, eu estou seguindo o caminho de Jeroboão. Vendo esse coração, eu me arrependi diante de Deus. E foi a primeira vez que eu convidei o pastor Park no ano de 2000 para Myanmar. Então, a primeira vez que ele veio tinha 700 pessoas, depois 1.000, 1.500, 2.000, até 3.000 pessoas. Vindo servo. Realmente, em Myanmar, a gente não tem liberdade para fazer conferência. Se tiver mais de 200 pessoas reunidas, a gente tem que receber uma permissão do governo para poder fazer essa conferência. Então, a gente recebe muito estresse por causa disso. Porque em Myanmar, então tem o exército, né? Então tem 8 divisões, né? Então tem espiões desses soldados para ver o povo que fica espalhado na cidade. Então à noite, quando você vai, tem o toque lá, Então, como eu sou estrangeiro, se eu vou para o interior, eu tenho que dormir num hotel. Eu não posso jamais dormir na casa de uma pessoa nativa. Aí, se acontecer um acidente,
Então, se reunir muitas pessoas, às vezes tem terrorismo. Então, não é fácil fazer uma conferência lá. As outras igrejas, eles não podem nem querer fazer, né? Mas a gente, pela graça, pegando o tema de Natal, a gente recebeu a autorização para fazer a conferência e a gente faz a conferência com o Pastor Park. Desde 2006, em 2008, na nossa igreja tinha, de manhã, quando vinha bastante gente, umas 500 pessoas. E vindo assim, as igrejas ao redor dos vizinhos, eles começaram a nos denunciar para a polícia. Então a polícia veio nos procurar. Aqui não é nem prédio para ter religião. Numa casa, numa residência, você não pode ter culto. Aí a gente só conseguia ter culto de manhã. Aí os irmãos começaram a se espalhar, separar. Nossa, e meu coração ficou difícil, porque eu queria reunir os irmãos. Daí a gente falou, vamos todos nos reunir daqui 1 hora no parque. E ali os irmãos traziam as marmitas e a gente, 300 pessoas mais ou menos, se reuniam. E lá também tinha muito macaco, né? E na hora do culto estava cheio de macaco também. Os macacos ficavam andando para lá e para cá. Pela primeira vez eu fiz culto para os macacos, e aí a gente orou junto, aí a gente estava orando, pedindo para Deus dar um terreno para a gente, e a gente orou, a gente ligou para o pastor, aí o pastor falou, Deus deu o que é mais precioso para vocês, irmãos, por que Deus não vai dar igreja? Então você já compra uma igreja onde você pode abrir um seminário. E depois que o servo falou isso, depois de 1 mês, a gente conseguiu um prédio para a igreja. Então é o único edifício que pode fazer o seminário. Só existe um edifício em Myanmar. Então, como os outros são do governo, não pode vender e comprar livremente. E eu agradeço a Deus, porque naquele tempo tinha um irmão que era advogado e uma irmã que era juíza. E os dois, eles resolveram esse problema, e aí a gente pôde comprar aquele edifício para ser igreja. E naquele tempo o pastor ficou tão feliz e falou... Aí o pastor naquele tempo ofertou também. Aí o irmão da nossa igreja, vendo que o que recebeu 5 talentos, sobrou 5 talentos, eu também, dessa forma, escutando essa palavra, então assim como ele, é um irmão de Myanmar, ele também, ele ofertou aquela quantia, né, de $10 mil. E ele tinha um problema na justiça e ele acabou ganhando $100 mil e ele ofertou tudo aquilo. E os irmãos de Myanmar, eles começaram a ofertar o colar de ouro, anel de ouro, e assim, de uma forma graciosa, a gente comprou a igreja. Então, o nome da igreja se chama Pulé. O que é? Pérola. E assim a igreja recebeu graça, e depois... E depois, o que aconteceu? Uma pessoa que escutou, as pessoas que escutaram a pregação da grande conferência, eles voltavam para o interior. Eles, quando voltavam para a sua terra natal, eles nos convidavam para ir na terra deles, e a gente podia pregar lá. E as pessoas que participaram da conferência do pastor, então, como eram 2, 3 mil pessoas, muitos deles iam para o exterior, Malásia, Japão, Coreia. E os que iam para o exterior, eles procuravam a nossa igreja, vendo o telefone. E no Japão, eles se conectaram com a igreja de Tóquio, do Japão. Os irmãos de Myanmar, umas 30 pessoas frequentam a igreja. Em Malásia,
70, 80 pessoas. Na Malásia, da Malásia eles também vão para os Estados Unidos. Então tem uns 50 irmãos que foram para os Estados Unidos. Então são pessoas que vão para trabalhar. E na Austrália, Canadá também tem. Então quando a gente vê isso, uma vez quando só o do pastor Park vem para Myanmar, é como se surgisse um grande terremoto. Do norte, do sul. As pessoas vêm do norte para o sul, vem uma semana de trem. Aí, assim como se tiver o terremoto, se tiver tempestade é bom para o mar, assim também o pastor Park, ele vindo, ele faz reviver a nossa igreja de Myanmar. E eu também, sem saber, vocês acham que dessa forma eu vou acabar me tornando arrogante ou não? Ano passado eu vim para o acampamento mundial e eu quase morri. Ano passado, em abril, depois que acabou o acampamento, a gente teve reunião dos pastores. Eu estava sentado na cama e de repente eu comecei a me sentir tonto. Então, desde a minha cabeça até para baixo, parecia que tinha jogado água fria no meu corpo. Parecia que eu estava suando frio, gelado. Então, minha pressão estava a 18, 19. Aí eu pensei, nossa, tá quebrada essa máquina. Só que eu fiz de novo. Aí eu fui pro hospital na hora, sem força. Aí quando eu fui pro hospital, eles me deram um sonífero para eu dormir, né, e descansar um pouco, e daí no dia seguinte eu voltei para igreja. Aí eu estava sentado e meu coração começou a bater muito forte, eu parei de respirar, eu não conseguia respirar. Então meu coração estava ficando apertado, estava ficando quente meu peito e eu não conseguia respirar direito. E eu perdi a força na mão e nos braços. Parecia que eu estava andando de bicicleta. Parecia que meu corpo estava caindo assim. E eu estava tão cansado, estava tão difícil que se eu deitasse não tinha problema. Aí eu pensei, não, assim não dá. Aí domingo, no dia seguinte, eu peguei o avião para vir para a Coreia. Aí quando o avião o avião tava decolando, eu desmaiei. Aí eu caí no chão do avião, aí me colocaram o oxigênio, e aí pararam o avião, eu desci e fiquei uns 2 dias no hospital. E eu tava com medo no meu coração. Porque meu pai morreu de problema no coração. Eu também pensei, será que eu não estou com problema no coração? Porque quando surgiu o problema no meu coração, quanto mais preocupação eu tinha, pior eu ficava. E como eu não podia entrar no avião agora, eu somente podia ficar ali parado. Todos os dias eu tomei um calmante para melhorar. Aí quando chegou no mês de junho, eu vim com os irmãos de Myanmar para a Coreia e eu não tive a oportunidade de andar de avião, né? Mas aí eu vim para Seul, aí o ancião Moon falou que se eu tomasse um Dramin eu poderia dormir e aí eu poderia viajar. Por isso, depois eu fui internado no hospital de Hanyang, né? E eu fiz um check-up porque eu queria fazer esse check-up. Então, passando 3, 4 dias, eu ficando no hospital, eu tinha que melhorar, mas eu estava ficando pior. Aí eu podia entender por que alguns atores se mataram. E naquele tempo, no meu coração, eu só tinha o coração de querer me matar. Eu só queria saber como eu poderia me matar. Eu queria ir onde não tivesse a igreja, a missão. Silenciosamente eu queria me matar, né? Eu queria morrer, quer dizer. Aí teve um dia que às 2 horas da madrugada eu acordei e não conseguia dormir. Aí eu falei pra enfermeira, me dá um calmante que eu quero dormir. Aí ela falou, porque já não está mais fazendo efeito em você, 6 horas da manhã eu vou te dar. Aí ela falou, fica deitado calmamente que você vai conseguir dormir. Como é que eu vou ficar?
Aí o meu braço estava levantado porque eu estava com soro. E eu ficava andando o corredor do hospital. Então, das 2 até as 8 horas da manhã, até o sol nascer, eu fiquei andando. Quando eu me vi, nossa, eu tinha fracassado completamente. Eu ministrei em Myanmar e a única coisa que me sobrou o quê? É o fracasso. Realmente eu estava com vergonha diante de Deus. Eu não vivi pela fé em Myanmar. Realmente tudo foi Deus que concedeu a graça. Mas nada aconteceu por mim. E naquele tempo, em Deuteronômio capítulo 9, está escrito, não foi pela tua fé que você recebeu essa terra, mas foi pela promessa que eu dei a Abraão, Isaac. Você é um povo de dura serviço. Realmente, a minha imagem estava saindo exatamente no livro de Deuteronômio capítulo 9. Então eu vim para a Coreia, mas fazia uma semana eu não podia nem ligar para casa, porque como é que eu ligaria com esse corpo todo doente? Aí eu não pude ligar. E eu pensei, é assim que eu vou acabar morrendo. E assim eu passei esse tempo. E depois de uns 4 dias, eu me lembrei de um versículo. Assim como para Naamã tinha Eliseu, eu também tenho um servo para mim, eu vou até ele. E na hora, eu tirei o soro e fui para a igreja de Gangnam. E o pastor estava voltando do exterior e ele estava pregando para um VIP. E por 30 minutos eu fiquei no quarto andar, no escritório do pastor. E eu me sentei diante do pastor. Pastor, eu não posso nem pegar um avião para Myanmar, eu não posso fazer nada. Por favor, envie alguém para Myanmar. Isso eu falei depois, né? Mas aí eu falei, pastor, se eu receber graça, por favor, se você conceder graça, eu quero ficar até em T-Dog, separando lixo, qualquer coisa que o Senhor mandar fazer, eu quero fazer. Alguns missionários me perguntaram, não surgiu um coração de ficar contra o servo, contra o pastor, contra a igreja? Eu falei, isso só surge quando você tem força. Esse coração só surge quando você tem força, mas você está quase morrendo. Você, pelo menos recebendo graça, pelo menos você, se receber graça, consegue um quarto, né? Eu também, com certeza, eu já fiquei muito contra o pastor antigamente. Então eu tinha esse coração. Então eu expressei esse meu coração pensando, agora é o fim. Eu pensei, agora é o fim. Eu não posso nem pegar o avião. Aí o pastor falou, por que você tem tanta preocupação? É só você voltar depois de estar todo curado. Aí ele falou, toma um chazinho. Aí ele preparou um chá e deu pra mim. E quando eu tomei o chá, nossa, eu fiquei, minha cabeça ficou toda clara. 3 dias eu não consegui comer. Depois que eu tomei o chá, eu conseguia falar melhor. Aí ele perguntou, e o seu filho? É porque não é férias, eles estão na escola. Aí o pastor falou, isso não é nada. O pastor, a principal palavra que ele diz é, isso não é nada. Por isso que nós precisamos da cruz. Você parece que não, mas você já morreu. Mas se o seu corpo é amortecido, Deus pode vivificar esse seu corpo. O pastor estava falando continuamente o quê? Não está falando outra coisa, ele só falava que o Senhor está vivo dentro de mim. Aí depois eu percebi, Jesus Cristo está dentro de mim. E aí o pastor falou comigo um pouco e depois ele foi para a reunião de pastores lá em Suwon. Aí ele falou para eu descansar na igreja de Gwangju e eu fui. E depois eu tive continuamente aqueles sintomas. Mas ele falou, não, mas você já morreu. Quando eu escutei a voz desse do servo, então dentro do meu coração começou a surgir paz. E assim como o servo falou, depois de um mês, depois de mais ou menos um mês, eu já estava bem melhor que eu podia pegar um avião. E assim como, exatamente como o pastor falou, eu fui curado e voltei para Myanmar. E fui para Myanmar no mês de
novembro, o pastor Park ia vir fazer uma conferência e eu pensei, o pastor vai vir fazer conferência essa vez. Ele não vem comer durian, não vem comer manga, não vem fazer turismo. Então, o pastor Park, ele vai vir para Myanmar fazer o quê? Ele vai vir ensinar fé para o seu discípulo. Então, será que ele não vai ficar feliz se eu falar palavra de fé? Então, ele quer o quê? O servo quer sentir o cheiro da fé através de mim. Então, em João capítulo 5, está escrito, queres ser curado? Ele não estava perguntando da minha carne, ele parecia que ele estava perguntando para o meu coração. Aí o Efraim, com 38 anos, ele vomitou o coração. Eu quero andar. Mas aí ele falou sobre o rancor que ele tinha no coração. Aí Jesus falou, levanta-te, toma teu leito e anda. Escutando a palavra do servo. Senhor, parecia que o Senhor estava perguntando para mim, o que você quer fazer nessa conferência? Eu quero publicar o livro Quem é Você que está me arrastando. Aí o Senhor falou para mim, então faz isso. Então o Senhor está falando para eu fazer isso. Então isso tudo já está cumprido. Com certeza o pastor falou. Tudo já está realizado, assim como Jesus Cristo falou que já está tudo consumado na cruz. Então, quando eu queria publicar o livro, eu publiquei 15 mil cópias agora. E quando eu voltei para Myanmar, agora, alguns meses atrás, já foi liberado a publicação de livro. Porque é um país socialista. Você não tem liberdade para fazer nada. Então, mas você pode agora, livremente, já há poucos meses atrás surgiu essa lei de que podia ser liberado a publicação de livros. A gente publicou, aí a gente convidou também reitores, ministro, presidente, e o pastor Park ele também foi entrevistado. Chamamos a mídia. Aí o pastor Park, ele fez, por 1 hora fizeram um documentário sobre a UIF, o pastor Park. E aí os irmãos, eles receberam fé. Os irmãos do interior de Myanmar, eles são perseguidos por causa da nossa igreja. Eles ficam falando da igreja de coreano. Lá no interior nem tem coreano. Na verdade, eles estão sendo muito perseguidos. Então, apareceu aquele logo da Good News da Missão Boa Notícia. Aí os irmãos vendo isso, imagina quão felizes eles não devem ter ficado vendo na televisão. Aí o reitor convidou o pastor Park na universidade, ele pregou para os jovens. E algumas pessoas receberam salvação. Deus trabalhou dessa forma. E ultimamente, a nossa igreja está muito pequena. A gente tem que ter uma grande área para o estacionamento. Antigamente, porque era muito caro, a gente não tinha carro, né? Mas ultimamente surgiu muitos irmãos com carros. Então, a terra que a gente quer comprar é mais ou menos uns 3 milhões e 500 mil dólares. Aí a gente fez a oferta decidida para comprar Pérola 2. Então, esse coração também, dentro de mim, tudo já foi realizado, tudo está consumado, porque Deus iniciou. Deus, Ele deu os irmãos que são mais preciosos do que uma igreja. Então, Deus não vai dar uma igreja também? Porque já tinha promessa do servo. Então, isso tudo também já foi realizado. Eu tive esse coração. E antes de eu vir, a gente pagou até a última parcela. E sabe o que é gratificante? Quando a gente foi pagar a legalização do nosso documento, não tinha dinheiro. A gente tinha que pagar 50 mil dólares. A gente não tinha um tostão. Mas a gente orando... Eu me lembrei de uma irmã e a irmã, ela atendeu o telefonema e ela ofertou no dia seguinte 40 mil dólares. É uma irmã que
ela realmente, ela nos ajudou. E tudo isso já foi realizado. Então, na nossa igreja tem isso que é espiritual. Então, o pastor, quando nos ensina, ele não nos ensina, ele não nos dá o peixe, ele nos ensina a pescar. Então, lendo a Bíblia, eu aprendi a ler a Bíblia no seminário, em Mianmar, há 5 anos atrás, eu falei assim, pastor, em Mianmar, se você pegar bem ovelha e boi, você pode sobreviver bem. Você pensa que se você pegar só ovelha e boi, você vai viver bem? Porque os irmãos de Mianmar são muito puros, né? Aí o pastor ficou rindo. Mas a igreja crescendo, não dá agora só você matando boi ou uma ovelha, pregando o evangelho dessa forma, né? Então, a gente aprendeu isso na nossa igreja também, né? A gente não tem arma nenhuma, mas o pastor, através do pastor Parker, a gente recebe outras armas. Quando o irmão Choi foi mordido pelo escorpião, o pastor falou o quê? Que ele ia receber uma nova força do Senhor. Então, uma nova força é o quê? É uma nova força que é uma força que você nunca usou. Então, uma força que você já usou já é uma força usada. Antigamente eu pensava como? Nossa, a palavra do pastor está muito graciosa. Amanhã, a partir de amanhã vamos fazer culto de madrugada, pregar o evangelho. Então eu pensava que isso era nova força. Mas na verdade essa força é uma força que eu já utilizei várias vezes. Então é uma força velha, não é nova. Ultimamente, escutando a palavra dos servos, essa nova força não é outra coisa. Está consumado. Isso é uma nova força. E o pastor, ele quer nos dar essa nova força. Com certeza, ele já nos deu essa nova força. E vendo a Bíblia, é um mundo no qual Deus já realizou tudo. Ultimamente, escutando a palavra dos servos, o José, ele, não é que ele se tornou governador quando ele se tornou governador, não, mas é pela promessa de Deus já. Ele já era governador, independente de ele estar na prisão ou não. Então, no meu coração também. Algum tempo atrás, eu fui para um acampamento na África, aí eu pensei, nossa, quando eu fechava os olhos e pensava... Aí eu pensava, nossa, daqui a um mês eu vou estar aqui de novo, aqui na África, tomando café. Aí eu pensava, nossa, daqui a um mês eu vou estar aqui na África tomando café. Ah, então, quer dizer que isso tudo já foi consumado. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer na África? Então, em Jó 38:38, está escrito que o pó, a gente não pode fazer nada. A gente não tem nem poder de fazer lama com o pó. Então, como é que a gente pode fazer o pó? Tem que vir chuva do céu para a gente poder fazer lodo. Eu não tenho poder para nada, para atrair irmãos, eu não tenho nada. Então, sabe aquilo que flui na nossa igreja está consumado? Ah, então Deus já consumou tudo. Então, 8 pessoas que não haviam recebido a salvação vieram com a gente para a África. Era amigo de da irmã da nossa igreja. E essas pessoas tinham dinheiro, né? Então, os irmãos, eles ofertaram para a gente poder viajar também para a África. E na África, o pastor falou o quê? O pastor falou, assim como o pastor falou, a África não é um país pobre, é um país rico que ele vai dar para os outros países. Aí eu pensei, realmente... A gente fez um lugar, um palco. Nossa, os irmãos, a gente ficou tão agradecido diante dos irmãos. Então, na verdade, eu não tenho esse tipo de mente. O meu amigo, quando eu estava na escola, ele roubou 10 reais de mim. E no dia seguinte eu roubei 20 reais dele. Realmente, eu sou assim, bem mesquinho. Mas na nossa igreja... Eu aprendi isso. Hoje eu queria falar, né, que Deus ele utiliza semente de mostarda. Em Mianmar, a jaca, o durian, ele é muito grande.
A semente da jaca do durian é do tamanho de um punho. Se você cozinha essa semente, tem um sabor parecido com batata doce. Deus falou, Ele não falou que o reino dos céus é como uma semente de durian, de jaca, mas é como a semente de mostarda. É como se fosse aquele pó do miojo, o tempero do miojo, né? Você sopra e desaparece. Eu sou como essa semente. Eu sou uma pessoa que voaria só com qualquer vento. Mas dentro dessa semente da mostarda existe vida e ela se torna árvore e dá frutos. O pastor, ele me ensinou que dentro da semente existe vida. Ele vai vivificar aquele corpo amortecido. Ah, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Hoje, assim, dessa vez vindo para a Coreia, as igrejas da Coreia, né, estão um pouco barulhentas ultimamente. Eu também fico preocupado quando a igreja da Coreia está barulhenta. Por quê? Qual é a minha preocupação? Porque se eu receber um pouco de estresse em Myanmar, eu já fico estressado, né? Eu perguntava para os pastores da Coreia, como é que está o clima das igrejas da Coreia? E como é que está o pastor? Aí os irmãos, eles falam, ele está muito feliz, ele pregou o evangelho hoje. Ele está pregando o evangelho na igreja de Gangnam, está fazendo estudo bíblico. Atos capítulo 8, houve grande alegria naquela cidade. E realmente, vindo aqui para a Coreia, o pastor Park é como se fosse uma grande rocha, não se move dali. Ele, ao contrário, ele agradece aos irmãos que partiram da igreja. Porque os irmãos, aqueles irmãos partindo da igreja, a nossa igreja pode se unir. Ele não xingou ninguém. Ele fez reunião com os pastores. Ele não xingou, não brigou. Mas, pelo contrário, ele somente está orando para aqueles irmãos que partiram para que voltem. Realmente, ele é servo de Deus. O pastor Lee, ele vai testemunhar também. Mas essa força que recebe de Deus não é uma força qualquer. Essa força não pode se pagar com 100, 200, 1 milhão, 1 bilhão. Então, esse Tobior daqui a pouco vai valer 2 bilhões de dólares. Não é por causa disso que eu tenho esperança, mas é por causa disso que o nosso evangelho vai poder se espalhar cada vez mais. Por isso eu agradeço. Então, eu vou testemunhar até aqui.